32,3%. Essa é a porcentagem da taxa de pobreza na América Latina no dia que eu estou gravando esse vídeo. Os números impressionam. Mas e se eu te disser que esse problema vem de lá atrás? Você já se perguntou por que a América do Norte é tão mais rica do que a América do Sul? Hoje vamos entender detalhadamente o processo de colonização de cada região desde o seu início e quais as diferenças fizeram com que os americanos tivessem mais sucesso economicamente. Eu sempre tive essa curiosidade, por que no hemisfério norte as pessoas são mais ricas enquanto no sul são mais pobres? E hoje eu fui atrás, eu pesquisei para trazer tudo detalhado para vocês, mesmo sabendo que a América do Sul possui muito mais recursos naturais, clima agradável do que a América do Norte. Pode-se dizer que o passado colonial criou as condições para a desigualdade, diz Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel da Economia. A BBC News Mundo, serviço de notícias espanhol da BBC. Segundo Stiglitz, a exploração dos colonizadores semeou a desigualdade na América Latina, bem como a distribuição desigual de terras nas economias agrárias contribuiu para a criação de algumas famílias muito ricas e muitas famílias muito pobres. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo de história econômica, igual aquele onde eu explico por que a Argentina está na situação que está, inclusive vou deixar aqui o card aqui em cima para você assistir, que é muito bem feito. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde mais nenhum vídeo, tá bom? E você também ajuda com o algoritmo para que mais pessoas assistam esse vídeo também. Muito obrigado, vamos embora pro vídeo. Bom, todos sabem que a América do Norte tem grande influência na economia mundial, principalmente porque os Estados Unidos fica lá. Mas o que pouca gente sabe é que nem sempre foi assim. Na verdade, na maior parte da história, a América Latina foi a terra mais valiosa e procurada, tanto pelos povos indígenas quanto pelos primeiros colonizadores europeus. Países da América Latina são muito mais pobres do que os países da América do Norte, segundo o último IDH, realizado em outubro de 2022. O Canadá está na 15ª posição e os Estados Unidos na 21ª. O primeiro país da América Latina vai aparecer só na 42ª posição, que é o Chile, acompanhado pela Argentina em 47º e o Uruguai em 58º. O Brasil está apenas na posição 87. A América do Norte foi povoada por tribos principalmente nômades. Mesmo em tempos mais recentes, países como a Argentina, México, Brasil e Venezuela foram todos especulados para se tornar o poder global durante os séculos 19 e 20. Na verdade, na década de 1950, a Venezuela estava passando por um boom econômico semelhante ao da América Latina. Em apenas 30 anos, tornou-se o terceiro país mais rico em termos de renda por pessoa. Isso foi resultado da descoberta de que a Venezuela estava essencialmente flutuando no topo de um mar de petróleo, a maior reserva desse tipo no mundo, superando a dos Estados Unidos, União Soviética e até da Arábia Saudita. Por isso o nome Venezuela Saudita. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a demanda por petróleo disparou constantemente com a explosão da indústria automobilística e o crescimento do comércio econômico global. E a Venezuela foi o principal país a se beneficiar desse boom de commodities, crescendo mais de 800% em apenas 50 anos. Bom, como todos já sabem, né, hoje a Venezuela é um dos piores países para se viver. Milhões fugiram do país e a hiperinflação tornou a moeda venezuelana mais inútil do que o papel higiênico. Verdade. A Venezuela pode então parecer um caso único, mas não é, meu amigo. Inclusive, se você gostaria de um vídeo mais detalhado explicando sobre como a Venezuela se tornou o que ela é hoje, estilo que eu fiz do da Argentina, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e aí se tiver muita gente comentando o que quer, eu faço um vídeo desse pra vocês. A maioria dos países latinos americanos não conseguiu atingir seu potencial econômico desde que conquistaram a independência. No entanto, a América do Sul é, do ponto de vista geográfico, economicamente melhor do que o da América do Norte. Mas, para entender perfeitamente como tudo aconteceu, a gente precisa voltar no tempo. Com a descoberta europeia do Novo Mundo no século XV e o vasto potencial de riqueza, uma das expedições feitas pelo navegador espanhol Juan Díaz de Solís mudou a história do sul da América Latina. Em 1516, ele navegou a Espanha até o outro lado do oceano, onde encontrou o rio, que decidiu nomear de Rio de la Plata. Lá ele encontrou os charruas e os quirandi, ambos caçadores-coletores, que ocuparam os dois lados do rio e enfrentaram os invasores estrangeiros. Como resultado, logo após a sua chegada, de Solís foi espancado até a morte. A Espanha não desistiu e fez outra viagem com a intenção de colonizar a área. Em 1534, os colonos liderados por Pedro de Mendonça fundaram um assentamento nas terras que compõem a moderna capital da Argentina, Buenos Aires. Ao contrário de muitas das terras ao norte na África, o clima aqui é temperado e muito apto para a habitação europeia, mas o povoado foi abandonado por um simples motivo. Os colonizadores e os conquistadores que vieram para o Novo Mundo vieram em busca não de um novo lar, não de
bons ares, mas por tesouros, riquezas e trabalho humano. Os charruas e os querandis eram nômades e se recusavam a dar ou trocar mercadoria com os espanhóis. Como resultado, os colonos ficaram com fome, pois não sabiam que ao chegar aqui teriam que plantar e cultivar a própria comida. Em última tentativa desesperada, eles enviaram expedições em busca de uma terra adequada para conquistar. Uma das expedições, lideradas por Juan de Ayolas, subiu o rio Paraná em busca de prata. Eles acabaram encontrando o povo Guarani, que ao contrário dos charruas e querandis, eram sedentários e agrários, e por isso já haviam estabelecido um sistema hierárquico social. Ayolas percebeu que ali seria o lugar perfeito para ele ficar. Ele ficou onde hoje é a cidade de Assunção, que viria a se tornar a capital do Paraguai. Os conquistadores casaram-se com os membros da família real Guarani e se colocaram como nova elite da hierarquia social já estabelecida. Com isso, rapidamente eles modificaram o sistema para exigir trabalho forçado. E aqui que começa a estratégia da colonização espanhola e posteriormente portuguesa. Em essência, as sociedades mais avançadas e populosas do hemisfério eram mais ricas e fáceis de explorar. Mas o que o Ayolas fez no Paraguai foi apenas uma cópia das conquistas muito mais sangrentas e significativas ao norte. Em 1519, o rei Montezuma, que indo contra os seus conselheiros, acolheu o espanhol Hernán Cortés na capital do Império Azteca de Tenochtitlan. Ele foi imediatamente capturado por Cortés e seus conquistadores, que o usaram como refém para ter acesso a todos os tesouros das cidades, derretendo os artefatos astecas em barras de ouros para serem enviados de volta para a Espanha. Em 1521, todo o poderoso império caiu para os espanhóis. Então Cortés começou a dividir o mais valioso recurso do Novo Mundo, a população nativa, através da instituição da encomienda. O sistema da encomienda, essencialmente, foi uma doação dada pela coroa espanhola, alocando um certo número de indígenas a cada conquistador, para o qual seriam obrigados a fornecer trabalho e dar tributos. O sistema foi a instituição fundamental para a qual os conquistadores governaram e exploraram a população nativa. Todo o sistema foi construído para trazer o padrão de vida dos indígenas para apenas acima da sobrevivência, de modo que qualquer excesso de produção seria tomada pelos conquistadores. Um por um, estes impérios nativos foram destruídos, divididos, escravizados e drenados de recursos. A década após a conquista do México por Cortés, Francisco Pizarro iniciou sua jornada de não só utilizar, mas aperfeiçoar esta estratégia de conquista. Em 15 de novembro de 1532, Pizarro e seus companheiros conquistadores prepararam uma armadilha para o imperador Inca Atahualpa e seu exército. Os espanhóis massacraram 2.000 soldados incas e capturaram Atahualpa. Eles então torturaram ele e as elites, exigindo que os quartos fossem preenchidos com ouro e prata. No final, os incas foram queimados vivos, mesmo os que obedeciam às ordens. Novamente, depois de conquistar o poderoso império, cada conquistador receberia uma encomenda pela qual substituiriam as antigas elites incas e escravizariam a população. Mas uma outra forma de controle populacional começou a ser usada, lá em uma montanha no alto dos Andes da atual Bolívia. Em 1545, Diego Gualpa estava em busca de um santuário na Cordilheira dos Andes bolivianos, quando foi empurrado por uma forte rajada de vento, parando na frente de um enorme depósito de minério e prata. A notícia se espalhou e logo se descobriu que a montanha era basicamente feita de prata pura. Tinha tanta prata que por 2 séculos inteiros a montanha produziria 80% da produção global, tornando o depósito mais rico de toda a história humana. Como resultado, a cidade de Potosí foi fundada na base da montanha e sua população cresceu rapidamente para 150.000 habitantes, tornando-a maior que a Veneza ou Lisboa na época. A Espanha enviou o principal funcionário colonial, Francisco de Toledo, para tentar resolver o problema de como encontrar tanta mão de obra para extrair tanta prata. Após 5 anos, ele iniciou uma série de políticas e instituições que até hoje assustam os povos do Peru e da Bolívia. O primeiro ato era de mover toda a população indígena do antigo Império Inca para uma pequena região que ia de Cusco, no norte, até Potosí, no sul. Nessa região, a população vivia em cidades chamadas reducciones. A partir daqui, Toledo modificou uma instituição chamada mita, que foi usada pelos incas para utilizar o trabalho forçado em plantações. No entanto, Toledo usou o sistema mita para aumentar e explorar o trabalho ingênuo. 1 em cada 7 homens deveriam trabalhar nas minas de Potosí, nas quais um total de 3 milhões trabalhariam e centenas de milhares morreriam. Potosí minerou tanta prata que na época provavelmente era mais rica que a própria Madrid, mas essa riqueza não ficava para os indígenas.
indígenas, mas sim para os conquistadores e o que estavam na Espanha. Veja bem, esse grande desejo de riqueza dos espanhóis fez com que as encomendas e o sistema mita fossem ficando maiores com o tempo, até ocuparem os territórios no extremo sul da Argentina até a Califórnia. Os espanhóis utilizaram esses sistemas para extrair o máximo das populações indígenas, tomando conta de terras, trabalho forçado, estabelecendo altos impostos e pagando salários extremamente baixos. No final, a Espanha, os conquistadores e seus descendentes tornaram-se fabulosamente ricos. Isso fez com que a América Latina se tornasse a região mais desigual do mundo, ao mesmo tempo que destruiu o potencial econômico em uma das regiões naturalmente mais ricas da Terra. Enquanto a Espanha construía seu império, a Inglaterra estava se recuperando de uma terrível guerra civil causada pelo parlamento e o rei Carlos I. No século XVI, a Inglaterra era apenas um país secundário nos assuntos europeus, deixando-os sem meios ou capacidade para colonizar o Novo Mundo. No entanto, em 1588, os ingleses conseguiram esmagar a marinha espanhola, que estava em rota para invadir as Ilhas Britânicas. Este foi um importante ponto de virada política no poder europeu, porque mostrou que a Grã-Bretanha era finalmente uma força a ser reconhecida nos mares. A essa altura, a Espanha controlava todas as áreas mais valiosas, com uma grande população negativa. E assim a colonização inglesa na América do Norte se deveu ao fato de serem restos de sobras. Os ingleses montaram seu primeiro acampamento em Jamestown, mas acabou sendo um desastre. Eles tentaram implementar a estratégia espanhola de conquistar os povos nativos da terra para que pudessem explorar a mão de obra. Mas assim como em Buenos Aires, a população nativa não tinha vontade de negociar ou ser conquistada. Depois de inúmeras tentativas, decidiu-se que a estratégia espanhola não iria funcionar na América do Norte. Eles então decidiram explorar o trabalho colono ao invés de explorar o trabalho nativo. Como resultado, a Virginia Company empregou políticas para forçar a colônia a trabalhar. Mas isso também não deu muito certo, já que os colonos simplesmente entregaram as terras e foram para outros pontos da cidade. O último recurso foi a tentativa de incentivar os colonos a investir e trabalhar duro por conta da própria vontade. Isso incluía dar terras a qualquer um que desejasse se mudar para a colônia e dar aos colonos uma assembleia votante para que pudesse opinar sobre as leis da época. Isso foi a base da democracia e do capitalismo, que acabaria se tornando os Estados Unidos. Devagar, essas assembleias cresceram em poder e força, e desde que o poder político e a riqueza foram distribuídos para um amplo segmento da população, tornou-se cada vez mais difícil para uma única pessoa ou grupo usar o seu poder para se beneficiar à custa dos outros. Como essas assembleias cresceram em poder, eles finalmente formaram o primeiro Congresso Continental, que decidiu que eles deveriam estar sob controle de seus membros e tributação. Isso acabou levando à Declaração da Independência da Grã-Bretanha, para a qual a Constituição foi criada, proporcionando distribuições ainda maiores do poder político e as restrições ao que estão no poder. As pessoas agora eram incentivadas a investir o seu tempo, energia, recursos e criatividade para trabalhar e resolver problemas. Então faz todo sentido que os Estados Unidos experimentassem a Revolução Industrial logo após a Inglaterra ter chegado lá. Com a distribuição de poderes políticos tão ampla, a barreira de entrada para obter um empréstimo de um banco e abrir um negócio tornou-se fácil. Os Estados Unidos agora eram capazes de aproveitar a criatividade, a produtividade e o trabalho das pessoas, porque eles foram incentivados a fazer isso, o que levou os Estados Unidos a se tornarem o país mais rico da Terra. Tudo isso foi resultado da incapacidade da Inglaterra de usar a mesma estratégia de colonização espanhola na América do Norte, e a constatação de que a única forma de tornar os colonizados produtivos era incentivar os colonos a trabalhar duro e investir. Enquanto os Estados Unidos declararam a independência como resultado de uma política cada vez mais distribuída e ampla, na América Latina era totalmente diferente. No início do século XIX, as instituições de exploração colonial ainda existiam. Os conquistadores e seus descendentes ainda governavam e exploravam a grande maioria da população que não tinha direito e liberdades. No entanto, em 1808, as forças francesas, sob o comando de Napoleão, invadiram a Espanha. A monarquia foi rapidamente derrubada e o medo de perder o seu domínio político e econômico só aumentava. Enquanto a Espanha estava ficando fraca, as elites dos países latino-americanos declararam independência pela Espanha para conseguir manter seu controle de poder e riqueza. Muitos governos latino-americanos tornaram-se ainda mais tiranos sobre a população, e a única maneira de um novo grupo chegar ao poder foi derrubar violentamente o atual governo. Isso fez com que a América Latina, após a independência da Espanha, ficasse conhecida pela instabilidade política, corrupção
e ditadores. Isso ficou muito claro no México logo depois da independência. Entre 1824 e 1867, houve 52 presidentes mexicanos, dos quais a maioria subiu ao poder não de acordo com a Constituição mexicana, mas com força. Essa extrema instabilidade política levou a direitos de propriedade atualmente inseguros, bem como o Estado mexicano muito mais fraco, com pouco controle sobre a grande parte do país, e o governo sendo incapaz de aumentar os impostos ou fornecer serviços públicos aos cidadãos. Isso também levou à perda da maior parte do território do norte para os Estados Unidos, uma vez que foram deixados indefesos a ameaças externas. Sem um governo central forte, estabilidade política ou garantia de direitos de propriedade que a economia mexicana sofreu. Enquanto os Estados Unidos passavam por uma revolução financeira, passando de 338 bancos em 1818 para 27.864 em 1914, o México, em 1910, tinha apenas 42 bancos, dos quais só 2 tinham 60% do controle de todo o mercado. Com a falta de competição, as taxas de juros foram fixadas extremamente altas, tornando os empréstimos úteis apenas para as pessoas de elite, que eram ricas e estabelecidas, e que usariam o capital para monopolizar ainda mais o mercado. Mas as diferenças não paravam por aí. Nos Estados Unidos, ao contrário da América Latina, os políticos estavam sujeitos às eleições justas. As diferenças no acesso à economia também aumentaram significativamente quando as fronteiras foram abertas, por causa dos trens. Enquanto os Estados Unidos incentivavam fortemente a terra a ser cultivada, oferecendo terra de graça como incentivo, na América Latina, essa terra era comandada apenas pela elite. Com a explosão do comércio internacional e com o início da Revolução Industrial nos Estados Unidos e na Europa, muitos países ricos em recursos começaram a ver enorme valor nos recursos dessas terras de mais difícil acesso. Porém, foram as elites que lucraram e não as pessoas comuns na América Latina. O crescimento nas indústrias pesadas, administradas pelo monopólio, foi muito alto. Porém, outros setores mais importantes para a geração de renda permaneceram estagnados, causando a desigualdade mais rapidamente. Este é parcialmente o motivo pela qual a Venezuela deixou de ser uma das economias com o melhor desempenho do mundo e está em uma crise humanitária. O petróleo abundante supervalorizou a moeda, fazendo com que outros setores domésticos não tivessem o mesmo nível de valorização, além de causar uma onda de gastos sociais por parte do governo. Nos Estados Unidos, você pode facilmente iniciar um negócio ou comprar uma casa e ter certeza de que o governo defenderá seus direitos sobre a sua propriedade, porque eles sabem que precisam fazer um bom trabalho para ter o seu voto e continuarem sendo eleitos. Na América Latina, os governos são assombrados pelos fantasmas das instituições coloniais que foram projetadas para explorar a pessoa comum. A instabilidade política que coincidiu com isso também significou que os governos centrais dessas nações foram incapazes de se tornar suficientemente poderosos para cumprir a lei e a ordem em todo o país. Tudo isso significa que, para uma pessoa média, é difícil construir um negócio, é arriscado investir. E por falta de concorrência causada pelos monopólios, a produtividade permaneceu estagnada, o que significa que a renda também ficou na mesma. A América Latina foi colonizada com base na exploração da população, que foi totalmente diferente na América do Norte. Enquanto na América Latina, os espanhóis se apossaram das terras e faziam os indígenas escravos, na América do Norte, os ingleses incentivaram os colonos a trabalharem por vontade própria, oferecendo terras a quem quisesse trabalhar e criando uma assembleia votante aplicando a democracia. Com a riqueza que as terras da América do Sul possuíam, nós poderíamos ser facilmente a região do planeta mais rica e desenvolvida se não fosse pela ganância de poder de algumas poucas pessoas. Mesmo dando errado lá atrás, parece que alguns políticos de hoje ainda não aprenderam a dar incentivos que realmente ajudam e melhoram a qualidade de vida da nossa população. Bom, meu nome é Ibrahim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar o like, comentar o que você achou desse vídeo, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Agora você já entende um pouco a diferença, por que a América do Sul é pobre e por que a América do Norte é rica. Tá aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais, estou disponível fazendo conteúdo por lá também, Instagram, Twitter, TikTok, todas, tá bom? A gente se vê, vocês sabem aonde, no próximo vídeo. Um beijo, um queijo, cruz, tchau.